igreja para o Senhor? Amém. Com muita alegria que eu estou aqui, né, nessa igreja, juntamente com os amados irmãos. Nessa noite, eu vou estar deixando uma mensagem no livro de Oséias, capítulo 1. Jesus Cristo, Pai eterno, Deus Pai Todo-Poderoso, eu venho, Senhor Jesus, nesta noite unir a minha oração, a oração do pastor e da igreja. Espírito Santo de Deus, age milagrosamente, ó Pai. A Câmara dos Anjos neste lugar. Fala conosco nessa noite, ó Pai. Desce o rogo do céu, Senhor. Eis-me aqui, ó Pai, para fazer a sua vontade. Que não seja eu, mas que seja o Senhor em mim. Que não fale eu, mas que fale o Senhor em mim. Espírito Santo de Deus, nos dá vitória nessa noite, Pai. De ouvir uma boa palavra, um bom conselho. Amém. Estou um pouco gripada, meus amados. Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi sim, pois, e tomou a Gomer, filha de Ibrahim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado, a desfavorecida concebeu e deu-lhe à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não poderei medir, nem contar, e acontecerá aqui, no lugar onde se dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si a uma só cabeça e subirão da terra, porque a grande será o dia de Jezreel. Pode ser sentar, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, naquela época era um período marcado pela paz e pela prosperidade. E Oséias não era um profeta qualquer. Oséias, ele era o primeiro profeta dos 12 profetas menores e do Antigo Testamento. Então, meus amados irmãos, Oséias, ele é um exemplo de fé para nós. Porque Oséias, meus amados irmãos, ele obedeceu a voz de Deus. Então, a gente vê essa história, a gente imagina, meu Deus, como pode, né? É algo assim, absurdo, pode-se dizer assim. Mas Oséias, ele deu ouvidos à palavra do Senhor. Talvez hoje, nos dias de hoje, se um pastor chegasse para um filho dele da igreja e falasse assim: toma tal mulher, toma tal mulher de prostituição para a tua vida, talvez uma pessoa que congregasse na igreja e falasse: pastor, mas por quê, né? Então, assim, ao ver dos olhos humanos, aquilo é um absurdo. Mas para Deus não era. Deus tinha um propósito, meus amados irmãos. Deus tinha um propósito, Deus tinha um alvo para aquele povo. Deus deu tudo para aquele povo de Israel. A bonança,
foi através de Deus. Tudo que foi feito lá naquelas terras foi através de Deus. Só que o povo daquelas terras, eles acreditavam de uma maneira diferente. Eles achavam que prostituindo com mulheres, prostituindo com homens, fazendo esculturas, eles acham que aquilo ali oferecendo para Deus, que Deus ia trazer a prosperidade. Assim era o acreditar deles. Então eles receberam tudo do nosso Deus, né? Do nosso Deus, só que eles, ao invés de agradecer ao nosso Deus, que fez aliança com o povo, e eles faziam aliança com Deus. É a mesma coisa, faz aliança, quebra aliança. Faz aliança, quebra aliança. Ao invés deles pegarem aquela prosperidade toda, tudo que Deus enviou para eles, e oferecer para o nosso Deus, não, eles ofereciam para o Deus Baal. Eles faziam bezerro de escultura e adoravam. Então, não é dessa maneira. Então, o que Deus teve que fazer? Deus, ele sofre. Aqui na terra, se a gente fosse pensar em pecar, só de você pensar em pecar, você já está pecando. Só de você pensar, eu posso fazer essa coisa errada e depois peço perdão para Deus. Não é bem desse jeito. A pessoa, quando fosse pecar, ele não teria nem que olhar para os lados. A pessoa não vai fazer coisa errada, ela olha para os lados. Não, ela tem que olhar para cima. Porque os olhos celestiais, eles estão voltados para nós aqui. Então, meus amados irmãos, nós temos que olhar para cima. Nós temos que agradecer ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele entristece com nossos pecados, com nossas iniquidades. O nosso Deus, ele se entristece quando a gente vira as costas para ele. Porque ele jamais nos vira as costas. Se nós, quando aceitamos o nosso Jesus, nós estamos na casa do Senhor, nós, quando aceitamos o Deus verdadeiro, que é o nosso Jesus, nós fazemos uma aliança com ele. Nós estamos ligados a ele, nós temos que estar focados a ele. A gente não tem que virar as costas para ele. Aquele povo, meus amados irmãos, eles fizeram uma aliança com Deus, como Deus fez uma aliança com eles. Só que aquele povo pecou. Tudo que era absurdo, aquele povo fazia. Era prostituição. Eles eram corruptos. Tudo que uma pessoa pode pensar de sujeira, aquele povo fazia. E Deus estava entristecido com aquilo ali. Então Deus teve uma estratégia. Ele pega o profeta Oséias, que não é qualquer profeta, e ele fala para Oséias: toma uma prostituta como tua mulher, Gomer, e vai ter filhos com ela. Naquele momento, quando Oséias ouve, ele obedece. Ele não questiona com Deus. Ele é obediente. E nós, muitas das vezes, a gente questiona com Deus. Não é um caso de prostituição, mas quantas coisas pequenas que Deus fala comigo, fala contigo. Você tem que ir para o lugar e você não quer ir. Você tem que ficar, você não quer ficar. Porque você tem que permanecer no seu trabalho e você não quer. Porque você tem que sair do seu trabalho, porque lá não é lugar para você, porque determinada hora do culto você não está presente e a pessoa não quer. Eu falo isso para mim, eu falo isso para ti. Muitas das vezes a gente resiste o avisar de Deus. E a gente não pode questionar com Deus, a gente não tem esse direito, porque Ele que manda. Se você tem seu carro, se você tem sua casa, se você está aqui hoje com saúde, por tudo que você conquistou, foi Deus que te deu. Então, meus amados irmãos, a gente tem que somente agradecer a Ele e obedecer a Ele. E foi isso que Oséias fez. Ele obedeceu. Ele tomou a Gomer para ser sua esposa. No princípio, não foi uma maravilha. Mas no passar do tempo, ela já começou na prostituição com os homens. E aquele homem sofria. Mas por que será que Deus usou Oséias para isso? Deus queria mostrar para o povo de Israel que toda a sujeira que eles faziam, todo o pecado, Deus estava sentindo naquilo. Ele fez Oséias sentiu na pele a dor da traição. Deus se sentiu traído. Oséias estava se sentindo a dor da traição daquele povo. A dor que Oséias sentia, a traição da esposa dele com ele, era a comparação da tristeza do nosso Deus com aquele povo. E cada filho que aquela mulher tinha, naquela época era assim. De acordo com o povo, com a situação que estava acontecendo, era colocado um nome. Nem como hoje que o povo acha que essa
teu nome a Deus dará. Não é assim não, gente. O nosso nome é importante. Então, aqueles nomes é de acordo com o que estava acontecendo no meio daquele povo. Então, meus amados irmãos, Oséias, ele foi um exemplo para nós de fé. Oséias, ele aceitou carregar o peso da infidelidade daquela mulher nas costas, com nomes dos filhos. E aquela mulher traía, e aquela mulher estava dentro de casa, até que um dia alguém levou ela embora. Usou e abusou, e depois fez uma roupa velha que você usa e joga fora. Igual um copo descartável que você amassa e joga fora, não serve para nada. A pessoa usou ela e jogou fora, quando ela estava em extrema pobreza. Pobreza de tudo. Pobreza espiritual, pobreza financeira. Quando ela estava jogada lá no lixo, que ninguém queria mais. Ok? Mas ela tinha valor, só que ela não sabia. O Deus amoroso tinha valor e tinha algo naquela mulher. O que ele fala para Oséias? Oséias triste, cuidando dos filhos. Oséias, vai lá. Toma de novo aquela mulher, como tua mulher, traga para casa. E ele vai lá e compra, e leva, e traz para casa. E começa tudo de novo. E Deus começa a sarar as feridas daquele homem de novo. Então, meus amados irmãos, eu penso hoje para mim, eu penso para ti. Quantas pessoas que morrem e não pedem perdão? Quantas pessoas que morrem e não perdoam, não liberam perdão? Quantas pessoas estão com o coração duro? Oséias liberou perdão da traição. Quantas vezes nós pecamos? Não tinha que dizer uma prostituição, mas outros pecados. Há pecados, gente, que às vezes é até pior que uma prostituição. A traição de uma palavra, até uma traição de amigos. Uma mentira leva à separação de casamento. Uma mentira leva à morte, gente. Quando a gente mente, eu falo que eu já passei por isso. Eu menti uma vez na minha vida. Sabe o que aconteceu? As consequências. Uma irmã chegou para mim e falou: irmã Gorete, não mente mais. Sabe por quê? Eu até chorei. Menti e confessei a mentira no ato. E chorando, ela falou: nunca mais ser mente. Sabe por quê? Nunca mais ninguém vai acreditar em você. E mesmo assim, ela sempre acreditou em mim. As pessoas estavam ao redor, mas sempre tinha alguém que me acusava de mentirosa. E vai. Por quê? Gente, a primeira intenção é muito importante. A gente tem que andar correto. A gente tem que andar correto em tudo na nossa vida. A gente não pode deixar se contaminar pelos erros. A gente tem que contaminar a eles. A gente tem que influenciar e não ser influenciado. Na minha casa, eu falo com meus filhos. Você deve ter bastante filho. Para poder, só me influenciar, para levar a palavra. Eu tenho apenas 2 lá comigo e eu falo: mamãe, lá está assim, caçada. Às vezes vai para a escola, às vezes é na rua, às vezes é na igreja. Não. Chama, traz para perto de nós, influencia. Fala de Jesus. Não sinta vergonha de falar de Jesus. Não vire as costas para Jesus. Não sinta vergonha de carregar a palavra do Senhor. Porque quando chegar naquele grande dia, o Senhor também vai virar as costas para você. O que a gente fizer do nosso Deus, a gente negar Ele, também vai nos negar. Eis no ensino. Não sei muita coisa. O suficiente para o que estou vivendo aqui, pela graça do Senhor. Estou aqui hoje, tentando trazer essa mensagem para os amados irmãos. Pela misericórdia do Senhor. Então, meus amados, olha o exemplo de fé que tem nessa palavra de Deus. Quantas pessoas aqui, que pela fé, Abraão foi chamado pai da fé. Abraão ouviu a voz do Senhor falando: vai, Abraão. Vai para onde, né? Vai. Sai do meio da tua parentela e vai. É como muitas das vezes eu deixei a mensagem aqui, que a gente
mais o esposo, ou ama mais a esposa, ama mais os filhos, ama mais não sei quem. Ah, porque meu pai com a minha mãe. Peraí, não. Jesus em primeiro lugar. Perca tudo, gente. Perca a família, perca o dinheiro, perca o emprego, perca tudo, mas não perca a presença do Senhor. Eu falei isso ontem dentro de um hospital, gente. Eu fui pagar no hospital ontem. Eu amo tanto minha família que eu fui pagar no hospital. De tanto que eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Mas Jesus tem sempre em primeiro lugar. E eu falei isso para a médica. Gente, eu não fui pagar à toa. Eu estava pensando lá em casa. Eu não fui pagar naquele hospital à toa. Aí eu comecei a falar de Jesus para aquela doutora. Aí fui falando. Aí de repente, quando eu resolvi reparar bem nos olhos dela, ela estava toda lacrimejada, os olhos já passando, limpando. Eu nem perguntei nada para ela. E ela agora já me falou. Eu sou filha de mãe evangélica. Eu falei, e você? Ah, eu estou afastada, não sei o quê. Então, assim, muitas das vezes a gente deixa passar despercebidos. Esse é o momento da gente conversar mais a fundo com a pessoa, influenciar essa pessoa a voltar para os caminhos do Senhor. E muitas das vezes passa desapercebidos. Muitas das vezes a gente não faz o que é para fazer. Muitas das vezes você passa um mal, você cai em determinado lugar e você precisa entender por que você estava ali. Eu fui entender depois que eu cheguei em casa. Que eu poderia ter falado mais. Eu poderia ter convidado. E eu na porta, eu não queria nem ir embora. E eu senti que ela também não. E eles batendo na porta e falavam, a gente quer usar o computador, o técnico está aqui. E a gente estava ali. E ela batendo na porta. Ela falou, vamos fazer o seguinte, Maria, vamos passar por essa. Então vamos. E nós vamos por essa. Então, meus amados irmãos, a gente não pode perder as oportunidades. A gente tem que falar de Jesus a todo momento da nossa vida. A gente tem que sair na rua ligada com Deus. Às vezes, muitas das vezes, eu sou chamada de enjoada, de chata. Porque eu tenho vivido algo tão diferente com Deus. Às vezes eu acho que eu até exagero. Eu saio ligada com o Senhor. Às vezes eu saio cumprimentando todo mundo na rua, mas minha mente nem está ali. Eu estou ligada com o Senhor a todo momento. O Senhor me mostra tantas coisas. Então, quando o mal chega a aproximar da minha família, quando eu percebo que tem um algo estranho, eu já começo a sentir. Então, meus amados, a experiência com Deus é muito boa. Ela é maravilhosa. Só que eu não sou perfeita. Eu erro. Então, nós temos que estar meditando na palavra para a gente pegar os exemplos de todos que estão aqui na nossa vida. Porque sempre que a gente tenta fazer o melhor para Deus, a gente fica a desejar. Mas a gente tem que pedir a todo momento. Tem que estar em intimidade com o Senhor. Clamando a todo momento, Senhor, me liberta. Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Senhor, fala comigo. Senhor, me coloca do seu jeito. Senhor, eu não quero continuar sendo do jeito que eu sou. Me liberta, leva por terra o meu eu. Tudo isso a gente tem que pedir para o Senhor. E quando a gente começa a pedir, começa a clamar e começa a orar, e começa a fazer o que agrada os olhos do Senhor, Ele começa a nos mostrar coisas maravilhosas. Ele começa a nos dar visões. Ele começa a falar conosco. E quando Ele não fala pessoalmente no joelho, Ele fala no sonho, mas Ele fala. Ele nos garante. Gente, é maravilhoso. O que acontecia antigamente, o nosso Deus naquela época, Ele continua o mesmo. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de amanhã. O nosso Deus não mudou. Nós é que mudamos. Então, meus amados, a fé de Daniel. Daniel entrou naquela fornalha ardente. Não se queimou. Ele entrou no meio daqueles leões. Nada aconteceu. Ah, mas os dias de hoje vai dar fazer isso. Não, a gente não vai tentar o Senhor por tais coisas. Mas se caso o inimigo está solto, gente, nós que somos servos do Senhor, nós somos provados a todo momento. O inimigo, ele coloca a gente na rua ciladas, ele coloca a gente em situações que muitas das vezes a gente fica sem saber o que fazer. É nesse momento que a gente tem que ter muita ligação com o nosso Deus, colocar somente nele, porque Ele tira a gente das emboscadas. Ele
mentira. Ele nos garante. Porque ele continua o mesmo. É nós que não estamos sendo os mesmos. Naquela época, eles buscavam mais. Hoje a gente busca menos. Ah, mas eu oro tantas horas. Não, está pouco ainda. Está pouco. Deus quer que a gente ore muito. Eu falo isso para vocês, eu falo isso para mim. Então, meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo e nós é que precisamos mudar. Ele quer que nós mudamos. Ele quer que nós sejamos diferentes. Ele quer que a gente chegue num extremo com Ele do sobrenatural. Hoje nas igrejas não tem mais o sobrenatural. Hoje nas igrejas as pessoas estão vivendo de qualquer jeito. Eu acho tão bonito quando o pastor fala aqui, né? Cada conselho, cada culto é um conselho. É tão bom a gente falar assim, vamos lá, a gente vai glorificar o nome do Senhor junto. Nós vamos ouvir uma palavra. Nós vamos nos encher. A gente não pode voltar para casa vazio. A gente não pode se agradecer de estar aqui na frente também, a gente tem que ser humilde. A gente tem que aceitar o que Deus quer falar. A gente não pode falar por si só. Quantas vezes a gente prepara uma coisa e a gente faz outra? Quantas vezes a gente acha que é de um jeito e é de outro? Deus, Ele quer fazer transformações. Deus, Ele quer mudar seus caminhos. Deus, Ele quer mudar sua história. Deus, Ele quer escrever uma nova história para a tua vida. Deus, Ele não te trouxe cá à toa. E aqui não é a quantidade, aqui é a qualidade. Então, meus amados irmãos, não importa quanta gente está aqui dentro, não. Você é escolhido do Senhor. O importante é que você veio. O importante é que você veio para glorificar o nome de Deus. Porque Jesus de Nazaré, Ele habita em ti, Ele habita em mim. O nosso Jesus, Ele quer fazer você passar por coisas que você nunca passou na vida. Por experiências que você nunca passou na sua vida. Até então, ontem, você só ouvia falar. Até então, ontem, você só via pelas redes sociais. Deus quer que você viva o poder de Deus. Deus quer que você faça experiências com Ele. Não é só assistir pelas internet e falar, nossa, que bonito, olha que bacana, não. Deus quer que você viva ao extremo de Deus. Então, meus amados irmãos, essa mensagem que eu deixo nessa noite aos amados irmãos. Vamos ser pessoas de fé. Vamos ser pessoas leais. Quem na Bíblia é leal? Vocês ouviram falar aqui outro dia. Um exemplo. Aqui, ó. Ruth foi uma, né? Aqui. Vou ler um versículo de Ruth. Ruth foi uma, meus amados. Aqui no capítulo 1, no versículo 16. Olha que coisa linda. Disse, porém, Ruth, não me insistes, para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, aí pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-se em mim, o Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Isso é exemplo de lealdade, gente. Oséias viveu essa lealdade. Oséias podia muito bem falar assim, não, quero essa esposa, mas não. Não, só me dá outra esposa. Ou então falar assim, eu não vou obedecer a Deus, não. Eu vou levar essa esposa para lá, me prostituir, só prostituindo e, né, poderia pensar assim, uma mulher que já está suja. Não. Ele obedeceu a voz do Senhor. Ele obedeceu. Ele foi leal àquele casamento, àquela união. Então, meus amados irmãos, essa lealdade que a gente tem que ter com Deus. Se um dia você aceitou Jesus e está aqui, você, então a gente tem que ser leal com Ele também. Ô Senhor, me perdoa, eu vou te buscar mais, eu vou orar mais, eu vou preparar a palavra mais. Ô Senhor, fala comigo, usa alguém para falar comigo. O que você quer que eu faça para o Senhor, Senhor? O que você quer? Eu vou fazer para ti. Isso é um exemplo de lealdade. Igual em Lucas também fala assim, em Lucas no capítulo 16, no versículo 10,
Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então, meus amados, a gente tem que ser justo e fiel. Não é justo numa coisa pequenininha. Já ouviu falar aquele ditado do negócio do pecado? Ah, não, vou cometer só um pecadinho. Tem perigo não, tem sim. Não existe tamanho de pecado, não. Pecadinho e pecadão, tudo é pecado. A gente tem que ser fiel sim. É duro, é difícil. Ser servo de Deus não é fácil não, meus amados. Não é não. As histórias desses profetas aqui, de todos que estão nessa história aqui. Eu também tenho minha história, vocês têm a história de vocês. Ser servo de Deus não é fácil não. É calúnia em cima de calúnia. É mentira em cima de mentira. É um tal de disse, e aí? Aí a gente tem que ter uma postura para engolir seco e orar e falar, Senhor, mostra a verdade, Senhor, desfaz essa mentira. A gente tem que ter postura e a gente não tem. A gente discute, a gente bate boca. Deus não se agrada. Não é bem desse jeito. A gente tem que ouvir calado as coisas de Deus e agir. Pedir a Deus tranquilidade. Não é fácil não, a gente pode ter um infarto e cair. A pressão pode subir, ó. Mas a gente tem que pedir tranquilidade. Eu peço a Deus todos os dias, eu quero uma tranquilidade, uma paz que... Então, meus amados irmãos, são vários exemplos na Bíblia que a gente tira para a nossa vida. Quantas vezes a gente, não perdoou o nosso irmão? Quantas vezes a gente ficou ranzinza? Quantas vezes a gente falou assim, não te perdoo. Não, eu perdoei ele. Mas aí você está remoendo aquilo. Está remoendo. Eu falo que eu já passei por isso. Eu dei exemplo de mim. Quantas vezes eu perdoei meu irmão e eu ficava remoendo aquilo? Porque fez isso, fez aquilo. Eu não perdoei. Então, Oséias é um exemplo de perdão. Perdoou a infidelidade. Quantas pessoas já nos traiu a nossa confiança? Quantas vezes? Nessa traição de infidelidade, não, íntima, não. Traiu uma mentirinha, ou então uma coisa boba. E quantas vezes a gente falou que perdoa de boca para fora? E não é assim. Deus quer que a gente libere perdão de verdade mesmo. Porque senão, meus amados, não tem como ele agir na minha vida, não tem como ele agir na sua. Não tem como Deus te transformar se você não liberar perdão e você não abrir seu coração e falar, não, eu te quero e eu quero fazer para ti, Senhor, a sua obra. Eis aqui, eu sou uma ferramenta nas tuas mãos. Tem pessoas que não querem nada com Jesus, não. Tem pessoas que querem estar aqui dentro da igreja glorificando o nome do Senhor, mas lá no pastor dá o microfone e fala assim, você vai ter um compromisso de trazer uma palavra. Você vai ter um compromisso de louvar tal dia. Você vai ter um compromisso de sair com a irmã para fazer uma visita. Agora eu te pergunto, pastor, tal dia eu tenho que ir no médico. Pastor, tal dia eu tenho que fazer tal coisa lá em casa. Pastor, tal dia eu tenho que ir para tal lugar. Peraí, Jesus fica onde nessa hora? Jesus fica onde nessa hora, gente? Jesus não trabalha para nós, não. Nós é que trabalhamos para Ele, gente. Nós é que temos o dever de trabalhar para o Senhor. Acha que eu não fui criticada por estar aqui? Se eu estou aqui porque Deus abriu a porta. E se eu não tivesse aqui, eu ia ficar fazendo o que lá na minha casa? De braço cruzado, à toa. Quantas vezes eu recebi conselhos do meu pastor, que era para me estar trazendo uma palavra, uma oração nas lives, porque o povo me espera, Jesus me espera. Do outro lado tem pessoas morrendo, do outro lado uma pessoa depende de uma oração minha, e eu estou lá de braços cruzados. Eu obedeci? Não. Se hoje eu estou aqui, ainda está pouco ainda, isso aqui não é nada. É um prazer para mim estar aqui, trazendo uma mensagem, porque eu estou fazendo a vontade do meu Deus. Então não deixe para depois o que você possa fazer hoje. Se Jesus mandar, vai lá agora, vai. Se Jesus falar,
Jesus primeiro. Mas faça. Quando você faz para Jesus em primeiro lugar, você dá conta de fazer tudo na tua casa, tudo lá na rua, tudo no teu filho, tudo. Porque não adianta também fazer a obra de Deus e largar a casa toda revirada, não. Não larga, não. Não deixa tudo revirado sem fazer, não. Estou fazendo a obra de Deus. Não pega aí, não. Está fazendo a obra de Deus lá na tua casa? Está pregando para os teus filhos? Um amigo foi lá te visitar. Você convidou ele para vir para a igreja? Você deixou uma mensagem para ele? Ele está indo embora, eu estou indo embora. Você fez uma oração para ele? Você deixou uma mensagem bíblica para ele? A gente vai fazer a obra de Deus, não é só dentro da igreja aqui, não. Não é só dentro do templo, não. A gente faz lá na rua, você faz no ponto de ônibus, você faz sentada no posto de saúde, você faz dentro do consultório, você faz em qualquer lugar. Quantas vezes a gente passa pela praça, está cheio de homens sentados lá sem ter o que fazer? Quando é homem, é mulher, é criança. Eu falo isso para vocês, só não é para mim. E a gente passa batidão, para lá e para cá. A gente não traz uma palavra. Quantas vezes alguém chega para mim, Donete, Donete, Jesus te ama. Ele te ama também. Mas uma pessoa está tudo grogue, perturbada. Aí pega na mão da gente. A gente fica com medo, né? Quantas vezes eu ouvi uma palavra, gente, de Deus na boca de uma pessoa dessa? Quantas vezes? Deus, quando Ele quer falar, Ele usa qualquer pessoa. Ele usa uma criança, Ele usa qualquer pessoa. Como nós somos pessoas normais, como nós somos filhos de Jesus, nós temos que fazer para Ele. Nós temos que fazer. Sabe por quê? Amanhã vem a cobrança. Amanhã vem a consequência. E como a mensagem da irmã que ela deixou aqui, Jesus está voltando. Será que nós estamos preocupados com o nosso azeite, com a nossa lamparina? Será que nós estamos preocupados com o nosso dia a dia? E se nós deitarmos lá hoje, todos nós estamos aqui para dormir, em cima de nós vão amanhecer amanhã? Será que hoje nós estamos preparados? Nós temos que levantar todos os dias e nos preparar como se fosse o último dia da nossa vida. Porque senão, meus amados, sabe o que vai acontecer? Quando chegar naquele dia, não adianta gritar lá não, tá? Senhor, me volta, por favor. Eu vou fazer para o Senhor. Aí é tarde. Deus, ele tá aqui na terra. Se for para o inferno, está selado no inferno. Se for para o céu, está selado no céu. Então, essa mensagem que eu deixo nessa noite, meus amados irmãos, com muita alegria. Eu agradeço a minha grande, rica oportunidade, em nome de Jesus.